Perder gordura no piloto automático e sem nem mesmo pensar na palavra calorias é possível. Mais ainda, você pode fazer isso sem nem entender o que é um déficit calórico. Eu sou o Dr. Borja Bandera, médico especialista em endocrinologia e nutrição, e neste vídeo vou te ensinar a alcançar um déficit calórico de 11 formas diferentes sem nem mesmo precisar saber o que é. Por que tantas formas? Porque quem só tem um martelo só vê pregos. Na perda de gordura, a flexibilidade diante dos desafios que vão surgir, sim ou sim, é fundamental. Para ser flexível, conheça todas as ferramentas possíveis, não só uma. No caminho até chegar ao seu percentual de gordura desejado, você vai se deparar com frustração, com tentações, com dias bons, com dias ruins, com comentários negativos, com momentos de muita energia, de pouca, com tudo. Você vai se deparar com tudo. Se usar as ferramentas ensinadas aqui e confiar no processo, provavelmente conseguirá melhorar saúde, estética e desempenho sem sofrimento. Mas antes você precisa entender o conceito-chave. Não se trata do déficit calórico em si, mas de como você chega até ele e o mantém. O foco não deve ser nas calorias, apesar de serem importantes. Isso pode parecer contraditório para você, mas eu explico. Veja, mais do que explicar, eu te pergunto, dá para ser um grande triatleta sem saber o que é o VO2 Max? Dá sim, não é? Dá para ganhar músculo sem saber o que é a hipertrofia sarcomérica e a sarcoplasmática? Dá sim, não é? E por isso também dá para perder gordura sem saber o que é uma caloria. Evidentemente, o ideal é ter o conhecimento prático e técnico ao mesmo tempo, mas nem isso é necessário. Na verdade, para a saúde mental, eu gosto que o foco dos meus pacientes nunca seja colocado nas calorias nem no peso. Se você acompanha este canal, já deveria saber que na vida real todas as dietas funcionam e todas as dietas fracassam, mas também todas têm algo em comum. Vamos ver se você adivinha o que é com os próximos exemplos. A dieta paleo elimina qualquer alimento processado ou ultraprocessado da alimentação, o que reduz drasticamente as calorias. Dietas veganas e vegetarianas são baseadas em alimentos vegetais com menor densidade calórica. As dietas cetogênicas e baixas em carboidratos têm um efeito supressor do apetite e são muito saciantes devido ao seu alto teor de gorduras e proteínas. Sentindo-se mais saciado, você come menos. O jejum intermitente reduz a ingestão total no dia ao limitar consideravelmente a janela de tempo em que você come, fazendo com que você coma menos. Dietas com substitutos que movimentam bilhões por ano fazem você consumir produtos com menos energia do que a comida original, levando a comer menos. E claro, dietas estúpidas como a dieta do pepino ou do ovo fazem você perder peso porque restringem enormemente a variedade de alimentos, e com menos variedade, menos energia é ingerida. Você já está me entendendo, não é? Todas as dietas funcionam porque todas, de uma forma ou de outra, fazem você entrar temporariamente em um déficit calórico. O problema é que todas essas dietas também invariavelmente fracassam, a menos que para você sejam sustentáveis ao longo do tempo. E para que o caminho da perda de gordura seja sustentável ao longo do tempo, o melhor é desenvolver ferramentas independentes de qualquer dieta. Ferramentas transversais que possam te servir em uma dieta vegana, paleo, mediterrânea, qualquer uma, que você possa usar ao longo da vida e que te tornem antifrágil diante dos imprevistos. Vamos ver 10 das minhas favoritas. Primeiro, fazer substituições inteligentes. As pessoas pensam que para perder 10 kg de gordura é preciso fazer esforços sobre-humanos. Existem jejuns de 24 horas e dietas totalmente insustentáveis, passar fome o dia todo. Não, esqueça isso. Concentre-se em conquistar pequenas mudanças e repeti-las ao longo do tempo. Veja 10 exemplos de substituições alimentares que reduzem bastante as calorias da sua dieta sem que você perceba. Comece por um, perceba que a mudança não foi tão difícil assim, repita com outro e assim por diante. Troque o macarrão convencional por espaguete de abobrinha, macarrão proteico ou por macarrão konjac, que praticamente não tem calorias. Troque o arroz, seja ele branco ou integral, por arroz de couve-flor, que nada mais é do que couve-flor ralada. Troque as azeitonas de petisco por crudité de legumes com homus. Sim, no começo, quando você fizer uma ou duas vezes, vai pensar, bom, também não é tudo isso, né? Realmente. Troque os biscoitos quando estiver com fome por cenouras cruas e descascadas, ou substitua o pão branco por um pão proteico, ou a cerveja do almoço por água com gás e limão, ou trocar batatas fritas por chips de batata doce feitos na fritadeira elétrica, ou simplesmente escolher os cortes magros das carnes e descartar os gordurosos, quando antes você nem prestava atenção nisso, ou usar como tempero apenas vinagre, óleo e sal, ou usar um spray de óleo em vez de despejar o azeite à vontade.
Troque refrigerantes açucarados por versões zero ou água. Sim, sei que refrigerante zero tem adoçantes que não são ideais, mas para quem consome muitos refrigerantes açucarados, sucos e outros, essa mudança é útil, não dá para negar. Aproveite o efeito térmico dos alimentos. Poucos sabem que você pode elevar voluntariamente a temperatura. O que era isso de termogênese alimentar? Fácil. O fato de digerir, absorver e metabolizar os alimentos consome energia do seu corpo. Para obter energia dos alimentos, é preciso investir um pouco de energia nisso, e é isso que fazemos toda vez que comemos. A chave está no fato de que é preciso investir muito mais energia em alguns alimentos do que em outros. Se para ganhar R$ 100 você investe 30, você não ganhou R$ 100, ganhou 70, certo? Queremos ganhar o mínimo possível diferente do dinheiro. Como fazer isso? Entendendo isso, as gorduras têm um efeito termogênico quase nulo, de 0 a 3% de sua energia total. Ou seja, somos muito eficientes em absorver gordura e ficamos com quase 100% da energia que elas contêm. Além disso, são bem palatáveis, principalmente com carboidratos. Quem diz que não engorda só com gordura está brincando, se observarmos os carboidratos. O efeito térmico é maior e perdemos entre 8% e 14% da energia que eles contêm. Mas isso só acontece se estivermos falando de fontes inteiras, integrais. Um carboidrato refinado, como o pão branco, tem um efeito termogênico quase nulo, assim como as gorduras. Esse é outro fator esquecido pelo qual uma dieta rica em fibras e não processada é útil para perder peso e gordura. E uma dieta rica em ultraprocessados é mais energética. E por último está a nossa querida proteína, que tem um efeito termogênico que em alguns casos chega a 30%. Isso quer dizer que quase 1/3 da energia, nos casos mais extremos, que você obtém dessa fonte de proteína é destinada a digerir, absorver e metabolizar esse alimento. O mesmo se aplica aqui. Falar de whey protein, um ultraprocessado proteico útil, não é o mesmo que falar de um bife, que gera mais termogênese e é mais difícil de digerir. Mas, além disso, quero que você entenda que os ultraprocessados têm um efeito térmico menor do que os outros alimentos de verdade. Por isso, uma dieta baseada neles é uma dieta muito eficiente energeticamente e que vai te fazer ganhar mais gordura, além de todos os outros efeitos prejudiciais que já conhecemos. A conclusão é que os grupos alimentares que têm maior efeito termogênico são as fontes de proteína e os carboidratos não processados. Priorize esses na dieta para continuar progredindo. 3. Ajuste os macros conforme seu percentual de gordura corporal. É possível perder gordura com qualquer combinação de macronutrientes, mas podemos focar ainda mais. Limitar ou moderar os carboidratos é muito útil em pessoas com um percentual de gordura corporal elevado e baixa aderência, de modo geral, às dietas. Poderíamos colocar essa categoria em mais de 25% de gordura nos homens e mais de 35% nas mulheres. Nesses casos, a perda de água e glicogênio associada à restrição inicial de carboidratos gera uma espécie de sensação de conquista e progresso, o que aumenta a aderência. Se além disso mantivermos uma ingestão elevada de proteína, os níveis de saciedade permanecerão estáveis ao longo do dia, evitando desejos e beliscos desnecessários. Essa é grande parte da mágica das dietas com baixo teor de carboidratos e o motivo pelo qual elas têm tantos adeptos. Na minha experiência, o perfil que mais se beneficia dessas dietas são pessoas de meia idade, com nível de atividade física baixo ou médio, percentual de gordura elevado e histórico de múltiplos fracassos dietéticos anteriores. 4. Desenvolva a capacidade de se observar de forma neutra. Perder gordura e, especialmente, manter um percentual de gordura adequado ao longo do tempo exige um esforço analítico importante. Saia da sua mente e observe atentamente seu comportamento diário. Analise quais alimentos te deixam louco quando você tende a sentir mais fome, quais horários são mais suscetíveis a beliscar, quantas vezes em média você sai para comer fora, se você come mais ou menos quando bebe álcool, se você come mais ou menos quando está sozinho ou com outras pessoas, quantas bebidas alcoólicas costuma tomar por semana, se realmente está incluindo frutas e verduras em quantidade suficiente. 1000 outros exemplos. Por quê? É muito fácil se deixar levar pelas centenas de decisões nutricionais inconscientes que tomamos ao longo do dia. Você não percebe, a maioria delas passam despercebidas.
Todos nós temos muitos pontos cegos na nossa rotina. A opinião dos outros normalmente não é definitiva. Muitos vão te dizer o que você quer ouvir. Outros serão excessivamente duros com você. Mas a verdade é que a maioria de nós é complacente consigo mesmo e grande parte dos nossos comportamentos são inconscientes. Ser honesto consigo mesmo e desenvolver essa capacidade analítica é fundamental. Ser o mais objetivo possível e deixar de lado justificativas desnecessárias que nos livram de nos sentirmos mal. Claro, muito importante, sem entrar na autocrítica ou no excesso de julgamento. Essa parte também é fundamental. Trate-se com muito amor, com muito carinho, com muita gentileza, mas desenvolva uma atitude racional em relação ao seu comportamento. 5. Evite alimentos gatilho. Existem o que eu chamo de alimentos gatilho, que são aqueles que, ao experimentá-los, diminuem seus mecanismos de autocontrole, aumentando a probabilidade de que você os coma em excesso. Além disso, levam você a consumir outros alimentos satélite. Em casos piores, são produtos que podem causar compulsão alimentar ou pseudocompulsão. Alguns alimentos gatilho clássicos são biscoitos doces ou salgados, pão branco, esse é muito comum, doces de padaria refinados, queijos de diferentes tipos, batatas fritas de pacote, salgadinhos, refrigerantes açucarados e bebidas energéticas, chocolate, sorvetes. E, para algumas pessoas, muitas, o álcool. Esses produtos, quanto mais longe do lugar onde você passa a maior parte do tempo, seja em casa ou no trabalho, melhor. Qual é o seu alimento gatilho? Estamos lendo você. Seja mais inquieto. Você é uma pessoa tranquila fisicamente ou nervosa? Isso que pode parecer uma bobagem não é. O fidgeting são os movimentos musculares inconscientes que fazemos com o músculo esquelético ao longo do dia. Você não percebe esses movimentos, mas quando coça a cabeça ou o nariz, gasta energia. E as diferenças entre quem tem pouco fidgeting e quem tem muito são enormes. Em alguns estudos, a diferença chega a mais de 800 quilocalorias por dia. Isso é muita coisa. 7. Vá para a cama 30 minutos mais cedo. Dormir é necessário para perder gordura. Muitos de nós, por causa das demandas do dia a dia, dormimos menos do que nosso corpo precisa. Isso faz com que seu metabolismo mude e que hormônios que, a longo prazo, deveriam facilitar a perda de gordura, façam justamente o contrário, dificultando esse processo. Dormir pouco aumenta a resistência à insulina, piora o controle do açúcar, aumenta seu apetite por coisas doces e diminui seu gasto energético e atividade física. Além disso, não dormir é um hábito traiçoeiro porque quem dorme 2 horas a menos do que precisa e faz um déficit calórico continua perdendo peso. Realmente, se você só prestar atenção ao peso, vai continuar perdendo. O problema é que a maior parte do peso perdido é massa magra, não massa gorda. Então, se você fica desesperado por não conseguir dormir, faça o que estiver ao seu alcance, priorize isso para resolver o problema. Mas eu vou te recomendar uma única coisa: faça isso e depois me conte. Levante-se um pouco mais cedo, saia ao ar livre para fazer exercício físico aeróbico, não em intensidades muito altas. A zona 2 é ideal. Também é ideal um ambiente natural, um parque, uma praia, uma montanha, uma trilha, tanto faz. Mantenha esse hábito por uma semana, 30 minutos se puder ao sol, se puder, em um ambiente natural e se puder, na zona 2, uma semana. Me diga como o seu sono muda. Para alcançar um sono profundo e reparador à noite, durante o dia você deve estar bem desperto, deve gerar o que se chama de inércia do sono. E para isso, o exercício aeróbico nas primeiras horas do dia é a melhor coisa que você pode fazer. Troque sua louça. Alterar o tamanho dos pratos pode influenciar quanto você come e ajudar na perda de gordura. É algo interessante e curioso. De acordo com estudos clínicos, usar pratos menores pode reduzir as calorias que você consome ao longo do dia. Da mesma forma, existe evidência que sugere que o contraste de cores entre a louça e os alimentos também pode afetar a percepção das porções e a quantidade consumida. Um estudo realizado por este grupo mostrou que, quando a cor do prato contrastava com a cor da comida, veja que coisa curiosa, os participantes se serviam porções significativamente menores em comparação com quando a cor do prato e da comida eram semelhantes. Ou seja, arroz branco e prato branco? Não. Prato azul e arroz branco? Sim.
9. Cuide dos seus ácidos graxos de cadeia curta. Maior consumo de carboidratos fermentáveis está ligado à redução do percentual de gordura corporal. Um dos mecanismos propostos é a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como butirato ou acetato, parte da sua querida microbiota. O acetato produzido no cólon atravessa a barreira hematoencefálica, chega ao cérebro e suprime o seu apetite, modulando diferentes áreas hipotalâmicas. Para aumentar a produção de butirato, você pode aumentar a ingestão de fibra fermentável, fibra prebiótica, inulina, pectina, fruto-oligosacarídeos são bons exemplos. E no final, também é interessante que você inclua alimentos fermentados probióticos como iogurte, kefir, chucrute ou kimchi. 10. A N-acetilcisteína, NAC, ajuda na perda de gordura? Qual a relação da NAC com isso? Na verdade, pouca. No entanto, há evidências que relacionam o uso da N-acetilcisteína com menor impulsividade. O uso dela já foi estudado até mesmo em patologias psiquiátricas, onde a impulsividade é um elemento-chave, como o toque, com bons resultados. Quero dizer, para um suplemento. Em doses adequadas, além disso, sua toxicidade é praticamente nula. Então, vale a pena considerar o estudo de um uso exploratório, incentivo à realização de um estudo desse aminoácido modificado como método para melhorar nosso autocontrole alimentar. Na verdade, já temos evidências recentes que afirmam que o NAC diminui comportamentos aditivos relacionados à comida, mas isso sim em camundongos obesos e em doses elevadas. 11. Mastiga mais? Comer devagar e mastigar mais vezes cada pedaço reduz o consumo de energia em até 10% ao dia. Isso é muito ao longo de meses e anos, não de um dia. Ao comer mais devagar, seu cérebro interpreta melhor os sinais de saciedade e seu intestino produz mais incretinas, como GLP-1 e GIP. A mastigação aumenta sua saciedade ao longo de todo o dia. Um maior número de ciclos de mastigação por mordida aumenta a liberação de insulina, otimiza o controle da glicose e até reduz a hemoglobina glicada. Sim, restaurar a função mastigatória em pessoas que não a tinham adequada melhora muito mesmo os níveis de hemoglobina glicada. Desenvolva então o hábito de fazer de cada refeição uma verdadeira meditação. Preste atenção a cada mordida, agradeça, saboreie e coma com presença. Faça pausas entre as mordidas, colocando o garfo ou colher na mesa para comer com mais consciência e devagar. Por hoje é só. Esse foi o vídeo de hoje. Se você precisar de uma ajuda extra para que a gente esteja com você no seu processo, ajudando passo a passo, deixe suas informações por aqui. E entraremos em contato com você tanto para consulta quanto para orientação nutricional ou de treinamento. Um forte abraço. Obrigado por se inscrever. Até o próximo vídeo para continuarmos empoderando.